Próximos itens que nós vamos falar antes do sumário são as listas. Então, nós temos listas de ilustrações, lista de tabelas, lista abreviaturas e siglas e lista de símbolos. São 4 tipos básicos de listas. Essas listas, todas elas são colocadas nos manuais como opcionais. Mas não é tão opcional assim. Eu costumo dizer que elas são optatórias, né? No sentido de que, se você não tem gráfico, se você não tem ilustração, não precisa ter uma lista de ilustração. Agora, se você tem ilustrações, é importante colocar uma lista dependendo da quantidade. A mesma coisa acontece para as tabelas. Primeiro a gente precisa voltar um pouquinho, vou retomar um pouquinho o conteúdo que a gente já deu lá na aula sobre formatação geral, quando nós falamos da inserção de tabelas e da inserção de ilustrações. Ilustração é uma coisa, tabela é outra. Então, as ilustrações, elas são desenhos, esquemas, fluxogramas, gráficos, fotografias, mapas, organogramas, plantas, quadros, retratos e outros. Então, nós vamos ter, desses vários tipos de ilustrações, um tipo que é muito parecido com tabela, mas que não se encaixa na categoria de tabela, que são os quadros. Inclusive, o exemplo dado ali na ABNT são de quadros. Quando nós temos um quadro, quando nós temos uma tabela. Uma tabela ela é feita para dados quantitativos, onde você tem cálculos internos na tabela. Então, você fez uma pesquisa quantitativa, fez um tratamento estatístico, colocou aquilo num software, no SPSS, por exemplo, e gerou uma tabela. Agora, quando não é para esse tipo de dado, desse trabalho de quantificação, de cálculo, o que nós temos não são tabelas, são quadros. E os quadros entram o conceito de quadro entra como ilustração e não tabela. Até o exemplo aqui, dado esse exemplo é da própria BNT, valores aceitáveis de erro técnico de medição relativo para antropometristas iniciantes e experientes no estado de São Paulo. Ele está lidando com valores. Está vendo? Ele está lidando com valores, está dizendo quais são os valores. Mas ele só está apresentando os valores. Então, se ele só está apresentando os valores, é um quadro. Se ele está fazendo um cálculo que chega a algum valor, é uma tabela. As próximas listas que nós vamos falar, principalmente as de ilustração e tabela, a gente tem que saber a diferença de quadro e tabela para que quando for colocar um quadro, não confunda só porque tem número, se torna uma tabela. Não, se torna uma tabela na medida em que faz cálculos. Dito isso, a gente vai entender agora o que precisa para uma lista de ilustrações. As ilustrações, eu posso colocar tanto lista de ilustrações, como posso colocar especificando os tipos de ilustrações. Vamos supor que no meu trabalho eu tenho 5 quadros, 4 fotografias, 3 fluxogramas, 11 gráficos, 10 desenhos. Cada tipo de ilustração dessa vai precisar de uma lista diferente. Agora, se você tem 2 gráficos, uma fotografia, pouca coisa, então vai chamar tudo de ilustração, vai chamar lá ilustração 1, ilustração 2, ilustração 3, né? E tal. Outra coisa importante é com relação à quantidade. Se você tem um gráfico, 2 gráficos, alguma coisinha pouca, que não vá dificultar a leitura, talvez não precise da lista. Mas a partir de um certo momento, 4, 5, 6 ilustrações, já é suficiente colocar uma lista
das ilustrações e também a lista das tabelas. Cada ilustração deve ser designada pelo seu nome específico. O que isso significa? Se for quadro, o nome específico é quadro. Se for um esquema, o nome específico é esquema. Se for fluxograma, o nome específico é fluxograma. Se for fotografia, o nome específico é fotografia. Então tem que ter o nome específico dele. Um travessão e um título. Lembrando que sempre que na ordem que aparece no texto, essa ilustração vai receber um número. O primeiro gráfico que apareceu, o gráfico 1, o segundo gráfico, o gráfico 2, o terceiro gráfico, o gráfico 3 e assim sucessivamente. A ordem apresentada no texto é a ordem que vai aparecer na lista. Depois, então, quando necessário, recomenda-se a elaboração de lista para cada tipo de ilustração, que é esse caso, quando você tem várias ilustrações diferentes, de tipos diferentes, então fazer uma lista para cada tipo de ilustração. Vamos ver aqui os exemplos que eu coloquei para a lista de ilustrações. Coloquei aqui uma lista de quadro, uma lista de gravuras. É claro que se forem várias, tem que ser a lista de quadros numa página, a lista de gravuras em outra, a lista de mapas na outra folha, a lista de gráfico na outra. Aqui é apenas a título de exemplo para nós termos o visual na mesma tela. Como eu faço essas listas? Tem outras formas super complicadas de fazer e tal. Como eu faço? Eu simplesmente venho aqui e coloco quadro 1, o travessão, o título do quadro, coloco os pontinhos aqui e o 5, no caso que é o número da página. Então, eu faço dessa forma. Para fazer dessa forma, basta inserir uma tabela e no momento que inserir a tabela, colocar duas colunas. E aí traz essa coluna mais para o fim. No final, o número da página ela tem que estar alinhada com a margem. Então, no momento que colocar, provavelmente ela vai estar com alinhamento à esquerda ou com alinhamento justificado. Aí vem e coloca alinhamento à direita e ele alinha aqui no final. Aí vai dizer, mas professor, pode estar assim na forma de tabela? Não, não é na forma de tabela. Após terminar, depois que terminar, porque fica mais visual e a gente consegue trabalhar melhor o preenchimento da lista, vem aqui, seleciona a tabela, vem aqui onde a gente faz as bordas, e clica aqui e procura sem bordas. Clicou aqui, sem bordas, pronto, a lista está finalizada. As listas, elas têm que estar em fonte 12 e espaço 1,5. Fonte 12 e espaço 1,5. Então, é dessa forma que eu costumo fazer, que eu acho mais simples do que usar todos aqueles recursos que nós temos no Word para listas e sumário e essa coisa toda. Eu costumo fazer dessa forma, facilita bastante o trabalho. As tabelas, como nós estávamos falando, elas devem ser designadas também pelo nome específico, travessão, título e o número da folha ou página. Então, aqui, novamente, nós temos o exemplo. A tabela 1, ela vai na ordem do texto, tabela 1, tabela 2, tabela 3, conforme aparece no texto. Perfil socioeconômico da população entrevistada no período tal. Então, veja que quando a gente fala de perfil socioeconômico, é importante a gente salientar que isso daqui, normalmente, um perfil socioeconômico, é resultado de todo um cálculo que se fez sobre as variáveis analisadas e levantadas, e essas variáveis dão esse perfil. Por isso, é um resultado de cálculo. Em sendo resultado de cálculo,
Não é quadro, é tabela. Vamos lá para o editor de texto e nós podemos ver aqui no editor de texto uma lista de tabelas, que eu faço da mesma forma que eu fiz a lista de quadros. Faço em uma tabela com duas colunas, puxo a coluna, que seria essa coluna aqui, mais para o final, e alinho com a margem, fazendo aqui o alinhamento do próprio número. Ele vai vir assim, coloco ele alinhado aqui à direita. Após terminar a lista, que eu já coloquei todos os quadros, estou finalizando o trabalho, eu tiro as bordas, sem bordas, e ele fica a lista adequada aqui perfeitamente à norma.